Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, presbítero Paulo aqui mais uma vez com vocês, para a glória de Deus, na Escola de Bora! Teólogos. Nessa quinta, a gente está trabalhando sobre a, a primeira aula, tá, de exegese bíblica. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. A primeira aula de exegese bíblica com amigos meus, homens de Deus, teólogos, vai estar contribuindo aqui no ensino, tá? Nós estamos no curso médio em teologia e nesta feita nós vamos falar sobre exegese bíblica, tá bom? Todos os irmãos que for chegando aí, vai nos dando a paz do Senhor. Hoje está um pouco corrido aqui para mim, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quem for chegando aí, nos dá a paz do Senhor. Hoje a gente vai trabalhar numa temática muito interessante sobre exegese bíblica. Minha mãe já está dando boa noite para todos vocês. Boa noite. E vamos começar já, sem delongas. E eu preciso que vocês curtam essa live. Tá? Curtindo a live, o YouTube recomenda para mais pessoas. Vocês sabem muito bem, aqui na Escola de Teólogos, que a gente está trabalhando no curso básico e médio, gratuito para vocês, tá? Com muito amor, com muito zelo, para a edificação de vocês. E nós só pedimos para vocês comentar, curtir, compartilhar, porque é uma bênção. Imagina vocês terem o curso básico, médio, com certificado em teologia, de fato é gratificante, não é mesmo? Deixa eu ver se o professor José Márcio já pode nos atender. E depois o professor Marcos também vai estar entrando também. Deixa eu já chamar ele. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu já estou. Falta só o professor José Márcio. A internet dele garrou, né? Deixa eu ver se garrou. Esperar o irmão voltar. Glórias a Deus. Enquanto isso, vocês vão compartilhando, curtindo. Vai ser uma benção em nome de Jesus. Vai ser uma live abençoada. O nosso querido professor Marcos trabalha, né? Tem sua correria. O professor José Márcio também. Então, acontece alguns imprevistos. Vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, tá bom? Deixa eu esperar o nosso querido irmão só chegar de novo. A internet dele tá bem ruim hoje, bem lenta, mas eu creio que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Quem está conosco aí, comente, para me saber quem está. Minha mãe já comentou. Dando boa noite para todos os irmãos, irmãs, por que não dizer alunos nossos, né, do canal. Ainda ele não conseguiu voltar. Esperar nossos irmãos chegar aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só aguardar mais um pouquinho. Quando o nosso irmão chegar, a gente vê aqui. Nesse momento. Hoje a gente vai trabalhar sobre exegese bíblica. E os nossos dois professores já chegaram aí. Não podemos perder tempo. E já vamos chamar os nossos irmãos. Primeiramente, nosso querido professor Marcos. Deixa eu chamar ele aqui. A paz do Senhor, meu querido. Amém, meu irmão. Tá me escutando? Perfeitamente. Como estás? Estou cansado. Saí agora da escola. Tá tudo na paz, né? Aqui tá bem, graças a Deus, tudo na paz. Obrigado por o irmão tirar mais um tempinho para somar conosco aqui. Já estou chamando o professor José Márcio também. Eu estava dizendo para o professor José Márcio aí, offline, antes de começar, e eu vou ter que levar minha esposa 7 horas, tem que estar na igreja, então eu vou fazer as perguntas para os irmãos. Aí, se vocês quiserem continuar, como vocês já se conhecem, vai ser benção em nome de Jesus, tá? 6h40, mais ou menos, eu tenho que levar ela, porque senão o pastor puxa a orelha. Vamos lá. Meu querido professor Marcos, já se apresenta para nós, irmão. Fique à vontade para os irmãos conhecer o senhor. Se não conhecer ainda, eu convido os irmãos a conhecer, porque é uma benção.
Fica à vontade, meu irmão. Amém, fico grato pela oportunidade. Eu sou cristão, né? Sou professor por formação, vocação e profissão. Sou professor de letras, também tenho algumas outras formações e tenho um canal no YouTube chamado Vamos Ver Prof. Marcos, que é um canal que tem um propósito de dar conteúdos bíblicos, estudos bíblicos, com teor apologético. Então, quem quiser conhecer, só é colocar na internet aí, Vamos Ver Prof. Marcos, que é o canal que eu faço alguns videozinhos quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, eu corto alguns vídeos, quando eu estou com alguma live com o irmão aí, e entre outros, e coloco no canal. Mas, recentemente, eu estou muito sobrecarregado, então não estou tendo tempo de produzir vídeos específicos para o canal. Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. O senhor me fez lembrar de um amigo meu. Ele é doutor em teologia, tem 2 mestrados. Só que ele também, ele fala assim, quando eu pergunto para ele, se apresenta, meu querido, ele, sou cristão, servo de Deus, tenho cabeça de cearense, ele brincando, né? E aí você vê que ele não fala nenhum título, né? Eu que conheço as formações dele, eu acho muito bonito isso. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Deixa eu ver se a internet do nosso irmão. O Pode maior falar. título da nossa vida é ser cristão, meu macho. É uma dádiva maravilhosa, irmão. Deixa eu ver se a internet do nosso irmão José Márcio está boa já de novo. Em nome de Jesus. Estava bem ruim. Vamos esperar ele voltar. Enquanto nisso, professor Marcos, para a gente não perder tempo, eu sei que todas as disciplinas que a gente trabalha aqui é para agregar conhecimento e todos são muito relevantes, muito importantes. E eu quero que você já comece falando para nós o que é exegese bíblica, qual a importância de estudar essa disciplina. Amém, amado. Pergunta objetiva. Bem, é uma disciplina que requer muito estudo. E a gente não aprende do dia para a noite. Não só tem um tipo de exegese, são várias ramificações, várias abordagens, mas, de forma objetiva, a exegese é um termo grego, né? Gente, exegese vem de ex-egesis, que significa conduzir ou levar para fora. Vem do prefixo ex, que é extrair ou tirar para fora, mais o termo egesis, que significa conduzir. Então, trocando em miúdos, esse termo transmite a ideia de expor um ensino bíblico, de descrever ou de relatar detalhadamente esse termo de forma mais objetiva, né? Conduzindo o leitor ao entendimento do texto. Então, a exegese bíblica é justamente isso. Ela vai ter um cuidado na análise histórica, literária e teológica de um texto. Eu vou extrair seu real significado. Não é eu colocar um significado no texto. Alguns chamariam até de leitura acadêmica. Na verdade, alguns chamam de leitura acadêmica para não falar, vamos fazer uma exegese, mas vamos fazer uma leitura acadêmica porque visa verificar o sentido do texto, o sentido da palavra, por meio de registros mais completos e sistemáticos possíveis dos fenômenos textuais. E outra descrição apropriada, ao meu ver, de exegese seria uma leitura atenta. Uma leitura atenta que visa considerar a palavra, palavra por palavra, frase por frase, de todos os elementos, né? Seria a ideia de o estudo milimétrico das partes para se entender o todo. Enfim, se fôssemos até para resumir em uma única palavra a palavra exegese, eu diria, na verdade, que seria uma nítida investigação milimétrica das muitas dimensões de um texto. Isso seria e é exegese. Agora, por outro lado, existe também o oposto da exegese, que, como eu falei anteriormente, que é frequentemente chamada de exegese, que no caso aqui é colocar no texto. Enquanto a exegese ela busca extrair do texto o que ele contém, já a exegese ela vai inserir no texto algo que não está lá claro. Então, na exegese, a exegese correta da Bíblia, o intérprete ele permite que o próprio texto ele fale, o próprio texto das Escrituras se expresse, sem ficar forçando ele dizer nada. Na exegese é assim. Agora, na exegese, o intérprete ele projeta suas próprias ideias, suas próprias intenções
e pressupostos sobre o texto, inserindo elementos que não estão ali, que não fazem parte do conteúdo, do significado, do sentido original. Seria, ao meu ver, uma espécie de alteração tanto da palavra como uma adulteração do sentido, né? Uma alteração tanto da palavra como uma adulteração do sentido. Então, a exegese se faz necessário. Professor Marcos, só para os nossos irmãos ainda continuar o raciocínio sobre a mesma pergunta, mas pegando um gancho aí. Então, a exegese bíblica, diante do que o senhor já falou para nós, ela tem a ver com a questão de sempre nos originais ou não? Dá para fazer uma exegese, talvez um estudo apropriado, por exemplo, Salmos 23. Ou exegese tem a ver com os originais, assim, tipo assim, hebraico, grego e etc. É assim, exegese bíblica, você vai extrair o significado real do texto, da expressão, do termo ali. Então, assim, exegese primariamente se faz com os originais, certo? Essa é a primeira ideia. Tem que ter a dimensão do original. Nós estamos avaliando, nós estamos analisando o quê? Os originais. Então, exegese bíblica você só faz com o grego, o hebraico, o aramaico. Agora, a gente pode fazer uma interpretação semelhante a uma exegese bíblica, que é uma análise mais gramatical, linguística de uma tradução, do que ela representa para a gente. Evidentemente que toda tradução ela não vai ser 100%, eu não vou dizer fiel, eu não gosto de usar essa palavra fiel, que eu acho muito pretencioso, mas eu uso um termo assim, mais próximo. Uma tradução nunca vai ser 100% próxima daquela realidade do idioma receptor. Do idioma receptor. Transmissor é o que vem e receptor é o que está recebendo a tradução. Por exemplo, tem palavras que não existem em outros idiomas, como eu costumo dizer aos meus alunos de inglês. A palavra saudade, como a gente conhece, ela não tem em outros idiomas. Em língua inglesa, existe uma palavra que se aproxima da ideia de saudades, que é a palavra miss. I miss you. Eu sinto saudade de você. Só que ali eu sinto sua falta. Não é saudade como eu e você compreendemos. Então, como é que eu poderia aproximar, traduzir a expressão de português para o inglês? Seria a única palavra miss. Entendeu? Por exemplo, a palavra cafuné. Não tem em inglês. Não tem em outros idiomas. Cafuné é do nosso português. Ele fez um cafuné na cabeça de fulano. Tem expressões que se aproximam, mas a palavra em si, cafuné, não tem. Então, olha a dificuldade. Então, exegese, né, hermenêutica, que andam juntos, são sinônimos. Alguns interpretam... sinônimos não, são complementares. Já ia falar uma bobagem aqui. Exegese e hermenêutica andam juntos, né? Fazem parte. É como se fosse alguém tem a receita do bolo e a outra tem a milimétrica, como é que vai colocar, fazer tudo direitinho. Então, uma receita de bolo seria mais ou menos isso. A exegese e a hermenêutica junto, trabalhando juntos. Então, a exegese você pode fazer com originais. Isso não significa dizer que nossas traduções são falhas e fracas. Não. A amplicidade de traduções que tens é por causa da polissemia, da ambiguidade que um termo possa ter, entende? Uma palavra ela pode ter 2, 3, 4, 5, até 8 significados nos originais. Então, o tradutor ele vai dizer assim, e aqui, o que é que o escritor quis dizer? Ele vai ter dificuldade para isso. Então, ele vai colocar mais ou menos o que está aproximado ali. Então, tem traduções que não divergem uma da outra, mas ela diz algo diferente, mas está dizendo a mesma coisa. Por isso que é importante ter versões. Tem gente que fica escandalizado, mas eu prefiro essa versão. Qual é a tradução fiel? Não existe isso, não. Eu acredito que seja um reducionismo gigante. Tem internet aí. Gente aí com seu mestrado, doutorado, dizendo assim, a tradução fiel da Bíblia é essa. Para mim, esse camarada não entende nada de exegese hermenêutica. E quem sou eu aqui para falar? Mas eu chamo isso de reducionismo em uma única tradução. Eu acho importante todas elas, porque todas elas vai refletir o original. Então, todo mundo tem que ter mais de uma versão, de uma tradução, para não correr o risco de bitolar um sentido bíblico. Eu posso fazer outras análises com a tradução atual? Posso. Eu posso fazer uma análise linguística, morfológica, sintática, semântica, textual, com a tradução do português, do inglês. Posso.
Agora, eu não posso fazer uma análise exegética para dizer. Aí eu vou pegar um texto lá, por exemplo, João capítulo 3, 4, 3, capítulo 3 em diante, onde Nicodemos disse que é necessário nascer de novo. Aí eu pego o advérbio de novo em português, aí eu vou pegar na gramática a gramática não, no dicionário ou no Volpe de língua portuguesa, de novo significa novamente. Novamente significa o quê? Eita, isso aqui é espiritismo. Aí eu vou cometer o quê? Um equívoco, porque a palavra ali, na tradução, tá certa. Mas o sentido semântico no original, ele reflete outra ideia. A palavra anothen, no grego lá, significa nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, que no nosso português significa de novo. E nascer de novo na mentalidade greco-romana, na mentalidade judaica, cristão, significa nascer de Deus, porque quem nasce de Deus, nasce de novo. Então, olha o pecado aí. Uma exegese na teoria e na prática aqui para você entender. Professor, eu fico até meio constrangido de ficar falando professor, mas é porque eu considero o senhor muito. Meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do que o senhor acabou de falar aí, eu achei interessante, porque tem muitas pessoas, principalmente no YouTube, né, e outras redes sociais, que ficam até famosos tentando falar assim, ó, eu conheço os originais, e eu vi até uma mulher aí que se diz judia, né, que ela tem parentes. Intimidam, viu, as pessoas. Então, exato, exato. Para chamar atenção, né? Para chamar atenção. E ela disse assim, ó, eu quero até que o irmão fale um pouquinho sobre isso. Ela até disse assim, olha, a mulher de Jó não amaldiçoou, não mandou Jó amaldiçoar. Aí teve muita visualização, entendeu? Aí é meio complicado falar sobre isso aí, porque a gente pega várias Bíblias que a gente tem na nossa biblioteca e está falando claramente que amaldiçoou. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Aqui é como caldo de cana. É feito na hora, né? Vamos lá. Ela amaldiçoou ou não? Aí vem a professora de hebraico, vem o doutor em hebraico e diz assim: ela não amaldiçoou e eu vou provar tal, tal. Certo. Aí as nossas traduções está dizendo que ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. O que é mais coerente? Abençoa o teu Deus e morre ou amaldiçoa o teu Deus e morre? Isso a gente trabalha em português como coerência e coesão. Existe coesão das palavras? Existe coerência? Aí o que acontece? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então vamos lá. Eu dei minhas meninas estão gritando ali, aí vocês vão escutar no background aqui. Então acontece o seguinte: no original, aí agora você vai ter que entender o seguinte: cuidado com os originais. Oxê, porque às vezes você achar que o original ele está dizendo de forma denotativa, literal ali, quando na verdade ele está escondendo um eufemismo, uma figura de linguagem, um recurso linguístico utilizado por judeus, usados por judeus, usados pela literatura hebraica, aramaica e grega. Traduzindo, de fato a mulher disse o seguinte: abençoa o teu Deus e morre. Gente, mas ela disse abençoa o teu Deus e morre, num sentido eufemístico de dizer assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que é fiel, meu amado? Traduzir o que significa ou traduzir o que significa ou o que quer dizer? O tradutor ele vai ficar nesses dois dilemas, porque eu já estudei esse texto. Eu traduzo o que o texto diz ou eu traduzo o que o texto quer dizer? Muita gente não quer explicar isso. Aí o pessoal fica famoso com essa passagem de Jó. Aí as pessoas ficam famosas com o Salmo 23. Aí as pessoas ficam famosas com outros textos do original. Aí o pessoal, tá vendo? Essa mulher sabe. Esse aí doutor sabe. Sim, mas ela não explica o outro elemento. Que é, a mulher de Jó eufemisticamente falou uma forma que quer dizer outra. Então, no original, o termo amaldiçoa o teu Deus e morre não consta. Consta abençoa o teu Deus e morre.
o texto ele diz isso para expressar outra coisa. Eu posso dizer assim: eita, João bateu as botas. João, eu usei o João aqui, né? João está dormindo. Para usar com que sentido? Eufemístico, uma figura utilizada muito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A gente vai para Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 25. E José não a conheceu. Oxê, José não conheceu Maria, a palavra gnosis ali, do conhecimento, né? Gnosk. Qual é o sentido ali que o Mateus registrou? De que José não a conheceu? Quer dizer que ele estava bêbado, ela estava bêbada. Quem é que estava bêbado ali? Ninguém conheceu ninguém. Ali é um recurso eufemístico para dizer que ele não teve relação sexual com Maria até, ou seja, um espaço de tempo. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 4, acho que é 4, capítulo 4, versículo 1, ou é capítulo 5, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 16, 17 e capítulo 4, versículo 25. Vai dizer o termo conheceu. O termo conheceu ali quer dizer ter relação sexual. Da mesma forma que outros termos são usados de forma eufemística, como, por exemplo, o filho pródigo. Pequei contra o céu. Por que ele não falou que pecou contra Deus? Porque céu é um eufemismo para dizer Deus, ou seja, ele ainda tinha temor a Deus. Mas ninguém fala isso. Aí vamos lá para o Salmo, a mulher, né, para entrar até no Salmo 23, se você quiser. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não faz sentido. A mulher teve a inclinação a dizer assim, ó, cara, fala o seguinte, tu não tem nada a fazer mais. Tu não pode fazer mais nada. A única coisa que você possa fazer, no máximo, se tu quiser botar a culpa em alguém, é dizer o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. Acabou, não tem o que fazer, não. Ela foi extremamente realista, porém que ela foi um pouco infeliz. Entendeu? Tu crê tanto em Deus, tu tá nessa situação. Então faz o seguinte, abençoa o teu Deus e morre. Oxê, não faz sentido. Então, a inclinação do coração dela foi dizer literalmente: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém, no hebraico foi colocado, de fato, amaldiçoa o teu Deus e morre, para dizer um eufemismo, dizer o contrário. Eu posso dizer uma coisa, mas eu posso dizer o contrário. Eu não sei se eu lhe respondi, mas ninguém diz essa segunda parte, só diz a primeira. Olha, tá errado os originais. Não, tá errado você, que não quer dizer a intenção do original. Como a palavra lá do Beit David, né? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ah, tá errado aqui. Tá errado o quê? Tá errado aqui. Tá errado o quê? O termo não é não. O termo é nada. Eu sei que o termo lá é lo, que quer dizer não. Quem não me falta é Deus. Eu sei que não quem me falta é Deus. Só porque o escritor disse nada me faltará. Sabe por quê? Porque as pessoas vão lhe dizer. Porque ali nós temos que olhar na visão da ovelha, não na visão de um crente, não na visão de alguém que é filho de Deus. Ali é na visão de uma ovelha. O que é que uma ovelha mais sente perigo? Tem medo de lhe faltar o alimento, de lhe faltar alguém que possa lhe dar. Mas a ovelha, ela não tem a vaidade de dizer assim, eu tenho tudo, não. Ela fica com aquela preocupação, mas ela sabe que ela tem um Senhor do seu lado. E tendo o Senhor do seu lado, nada me faltará. Por quê? Porque eu tenho um Deus que não me falta. Quem não me falta primeiro é Deus e, subsequentemente, o que possivelmente ele possa me dar. Mas as pessoas preferem fanatizar e dar uma aí de peritos e não ter o equilíbrio. Meu querido, é muito sério. É por isso que eu estava falando pro irmão no começo da live e também para todos aqui, como é sério essa questão da exegese. Porque tem muitas pessoas hoje em dia querendo ser mestres e doutores além do que já está escrito, né? Isso é contexto. Praticamente desfazendo. Pode falar, meu irmão. Isso é contexto, porque você pode fazer uma exegese do termo e ele vai dar a palavra lá, essas palavras que eu falei para você aqui. Só que se você não tiver conhecimento de semântica, se você não tiver conhecimento de figura de linguagem, isso aí já é outra coisa, isso é linguística. Então, se eu vou pelo que é gramatical ou eu vou pelo que é semântico? Não é só uma análise que tem. A análise que eu estou fazendo aqui é linguística, não é gramatical. Gramatical é uma coisa, linguística é outra. E o problema pior, professor Marcos, além dessas partes técnicas aí, tem muitos aí tá falando, fala que é impossível, na hora de traduzir, na hora de ensinar para as pessoas, fala que é impossível, como se, eu estou falando algumas coisas que eu já ouvi, assim, de amigos próximos,
que é impossível, como se Deus não pudesse fazer coisas impossíveis. Entendeu? Então tem esse lado também. Eu já vi pessoas tentando mudar o sentido da frase, ou o sentido do contexto ali, falando, não, Deus nunca vai fazer isso, que é impossível. Por exemplo, quando vai falar, por exemplo, que a sombra recua. Isso é impossível, né? Quando vai falar que Deus permite um peixe, um peixe grande engolir, engolir ali Jonas, né? Você vê que tem pessoas que eles se desacreditam completamente e tentam, vamos dizer assim, harmonizar aquilo que Deus falou assim, não, eu estou fazendo isso mesmo. Eu sou o Deus do impossível. Então as pessoas têm essa parte também. É lógico que tem a questão de interpretação, tem a questão do coração em querer descobrir além do que já foi descoberto, né? E muitas das vezes complica muito, complica muito. Então eu vejo que é importante, minha opinião, que é muito importante ter várias traduções, sim, até para nós que somos pregadores, ler e como a gente sabe muito bem que o hebraico ele tem vários significados, a gente vê a tradução e fala, olha, aqui está falando isso, olha, aqui já está esclarecendo um pouquinho mais. Agora, distorcer que é o problema. Distorcer que é o problema, Ou limitar perder, o texto. Ou limitar o texto. limitar o texto. Exato. Limitar principalmente no sentido de milagres, né? No sentido de milagres, do sobrenatural de Deus. Então, eu sou muito cuidadoso quando eu vejo pessoas dessa forma, e eu peço para todos aqui ficar muito cuidadosos também, né? Por mais que as pessoas tenham vários títulos, hoje em dia é muito fácil ter títulos, é muito fácil fazer até cartaz certificado, né? A gente tem um aplicativo aí chamado Canvas, que as pessoas podem fazer o que elas quiserem ali no Canvas. Eu tenho o título e colocar nas paredes. Mas e o conhecimento, irmãos? O conhecimento. Então é outra coisa, né? Outra coisa muito interessante. E na verdade, até se tiver em faculdades mesmo próprio, você passar 4, 8, 10, 15 anos estudando e você pegar algumas linhas de interpretação. Por exemplo, você vai estudar uma teologia liberal. Então a maioria das pessoas tende a fracar na fé, a perder a credibilidade, vai estudar Bultmann da vida, Soren Kierkegaard, não tem entendimento nenhum de literatura, ninguém nunca explicou essas coisas. Aí, não que você não possa ler, você tem que ter cuidado. Você vai saborear uma teologia, você tem que saber que você está comendo um peixe e você pode se engasgar. Você pode estar cometendo um risco grande de comer tudo, engolindo tudo, ingerindo tudo que eles estão falando. São grandes teólogos, gigantes, mas perderam sua fé no sentido seguinte: não creio em milagres. E isso é só o mínimo, viu? Não creio em milagres, não creio em algumas coisas, acham mitológico. Aí pessoas que fazem uma faculdade em que tem um professor ali, ou mais de um professor, que é aderente dessas ideias 100%, engole 100%, a teólogos liberais, essa pessoa vai sair ali dizendo, gente, então não tem milagres mesmo, não sei o que, vai questionar tudo. Então Jesus não fez milagre, aqueles pães ali foi em pedacinho, mas não sei o que, vai começar a questionar tudo, porque o Verdade. cara tem doutorado. Então, assim, não importa se o cara tem títulos verdadeiros de faculdades ou se ele tem camuflado. Eu tenho vários diplomas sendo mentirosos, fakes. Tendo ou não tendo, ele começa a ingerir uma teologia falsa, lamentavelmente eu não vou dar ouvidos a ele. Eu não dou ouvidos a esse tipo de pessoas. Pois é, irmãos. Agora vocês ouviram, né? Tanto pessoas, vamos dizer assim, com cursos livres, pessoas que falsificam e até acadêmicos mesmo. Eu Aquelas conheço, pessoas que eu conheço ensinam alguns desacreditando. professores, desculpa até te interromper, que é importante. Tem alguns doutores aí que eu conheço com pós-doutorado em teologia, aqui no Brasil, que são gnósticos e outros agnósticos. Só usam um texto para ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas que dão aula em universidades que não creem em milagres, porque estudou tanto teólogos liberais e não tem entendimento algum que a fé veio para a Alemanha e a Alemanha se corrompeu com um bocado de coisinhas bobas, entendeu? E eles entraram por outro caminho de questionamento, de dúvida, de colocar em xeque, que não sei o que e tal, entendeu? Pegar ser literais ao texto, hiperliterais, buscar ambiguidades textuais para colocar em xeque aquilo que eu e você cremos.
pelo menos tentar. Então, doutores de universidades. Imagine esses futuros pastores ou teólogos como vão ficar com a mente bitolada ao que o professorzinho A, B ou C falou. Não desmerecendo o seu conhecimento, mas a sua aplicação. Não existe uma aplicação pastoral ali, evangelística, sadia bíblica, mas simplesmente são pessoas formadas por pessoas que desformaram sua mente de pensar porque se baseiam em teólogos, lamentavelmente, liberais. Professor Marcos, e tem um outro problema também que eu quero ressaltar aqui, e a gente é conduzido pelo Espírito Santo, né? A gente vai numa área, Deus vai falando, Deus vai tocando, direcionando, e isso é muito grave que a gente está trabalhando aqui, serve até uma, vamos dizer assim, uma forma apologética da defesa da fé, né, da palavra de Deus, porque você tem que ter, de fato, você pode ler vários livros que você quiser, até que tem muitos livros perigosos, mas tem que ter uma estrutura, senão você cai muito fácil. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa que você vai ler um livro, você vê uma visão, caminhando por uma visão. Outra coisa bem diferente é essa pessoa que está escrevendo falar que a outra visão, no caso, por exemplo, eu estou lendo um livro aqui dos puritanos, que Dr. Martin Lloyd-Jones faz um papel excepcional trazendo a história dos puritanos, mas eu percebi várias vezes ele maltratando, acusando aqueles que crê na visão arminiana. E ele praticamente humilha, né? E se você não tiver uma estrutura, você fala assim, não, como ele é um doutor, como ele é isso, tudo que ele fala 100% é genuíno e é verídico. Não, Temos não. que ter base. Entendeu? Então eu percebo ele falando mal dos arminianos, dizer que praticamente não nasceu da fé, não crê. É muito pesado algumas coisas que ele fala. E ele até maltrata os irmãos Wesley, né? E você vê o elogio que ele faz constante por Calvino. Eu acho que ele tinha que apontar os pontos que ele crê, mas não, né, humilhar ou falar que a outra visão está errada. É Ele muito tá tendo um viés, complicado. né? Ele Ele, tá tendo ele um chega a dizer. viés. Pode falar. Ele tá tendo um viés. Então, ele deveria ser neutro na sua Neutro. análise, detida, e explicar, e deixar as pessoas buscarem o que ele queria. Porém, na época dele, existiam essas inclinações. Então, já era algo tradicional. Querer humilhar os wesleyanos, arminianos e etc e tal. E puxar farinha para o calvinismo, né? Então, isso aí é complicado, né? É igual hoje nós estamos falando sobre isso, irmãos, porque se eu escrever uma obra hoje, ou o professor Marcos, nós podemos apontar os dois pontos, e podemos até falar, inclusive, como um amigo nosso aqui da Escola de Teólogos falou, olha, eu apontei as duas visões, eu trabalhei de forma profissional, acadêmica, e lá no final da obra eu coloquei o que eu penso. Olha a diferença, né? Ele colocou o que ele pensa no final, ele explicou que essa é a visão dele, mas não quer dizer que é a 100% de certeza. Tem muita gente que fala assim, eu estou 100% certo. Aí é um perigo. Mas, voltando, professor Marcos, então, quais são as ramificações? O senhor falou aí, por exemplo, que a hermenêutica já é coligado. Tem mais alguma outra ramificação dentro da exegese bíblica que contribui? Deixa eu botar aqui. Bem, exegese tem alguns tipos, né? Existe exegese histórico-crítica, que vai analisar o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto literário do texto. Existe também a exegese teológica, que vai enfocar os aspectos doutrinários e teológicos presentes no texto. Também existe a exegese linguística, que vai explorar os aspectos gramaticais e linguísticos do texto. Existe também a exegese literária, que considera, no caso, os elementos literários como gênero, estrutura e estilo. Isso também é uma exegese, um tipo de exegese. Existe também a exegese contextual, que vai analisar o contexto imediato e global do texto. Agora, há também 3 abordagens conectadas à exegese, que é a chamada sincronia, diacronia e existencialista. Então, quer que eu fale também essas 3 abordagens? Fique à vontade. Pronto. Nós temos a exegese sincrônica, que concentra-se na análise do texto. Preste bem atenção. A exegese sincrônica vem de sincrônica, cronos, do tempo. Se concentra na análise do texto em um determinado
ponto do tempo, considerando os elementos presentes no texto em si mesmo, independentemente de seu contexto histórico. Então, qual é o objetivo da exegese sincrônica? Qual é a abordagem? É uma abordagem focada puramente apenas na compreensão da mensagem do texto no momento em que ele foi escrito, considerando sua estrutura, sua gramática, seu vocabulário, o contexto imediato. Enfim, essa abordagem ela vai analisar apenas a forma final do texto, como lemos, como ele aparece na Bíblia. Já existe a outra análise, segunda que eu falei, né, que é a exegese diacrônica. A primeira é sincrônica, a segunda é diacrônica, que também é conhecida como método histórico crítico. A exegese diacrônica, que significa dia, que quer dizer ao longo de ou ao longo do tempo, considera a evolução histórica do texto bíblico ao longo do tempo, e essa abordagem ela vai buscar o quê? Rastrear as mudanças, as edições, as adições que podem ter ocorrido no texto bíblico à medida que eles foram copiando e transmitindo ao longo das gerações, do tempo. Então, o propósito principal dessa abordagem é levar, de alguma forma, em conta o desenvolvimento das ideias e a influência de diferentes períodos e cultural compreendidos no texto ou do texto. Enfim, o foco principal dela está na origem, no desenvolvimento do texto. Então, esse enfoque ele adota uma visão de longo prazo, não de curto prazo. Já a terceira abordagem ela é chamada de existencialista, que é pouco conhecida entre as pessoas. A exegese existencialista ela vai enfatizar a aplicação prática e pessoal do texto bíblico na vida das pessoas. Então, esse tipo de abordagem ele vai se concentrar em como o texto bíblico, como ele se relaciona, com as experiências, com a questão empírica, né? Com as crenças, com os desafios existenciais dos indivíduos, do ser humano. Ou seja, essa abordagem ela vai buscar mais encontrar significado e relevância na vida cotidiana minha e sua, por meio da interpretação dos textos. Na prática, o que significa isso? De que o leitor da Bíblia, ele pode se envolver não apenas no mundo por trás do texto, ou no mundo do texto, mas com um mundo além do texto. Enfim, o objetivo ou finalidade desse tipo de leitura é geralmente um encontro entre a realidade que vai além do texto, do que o texto, mostrando que o texto é um testemunho para mim. Então vai além, não é se ficar bitolado a uma palavra. Ah, só aconteceu aqui. Não, vai muito mais além. E pode acontecer muito mais além se você crer e se eu crer. Glória a Deus. Glória a Deus. Professor Marcos, infelizmente eu acho que eu vou ter que encerrar nossa live para não atrasar lá, para levar digníssimo Sem até ele. problema. Geralmente a nossa live é 1 hora, né? Até passa um pouquinho. E a gente vai deixar as outras perguntas para uma live futura. No caso, eu, o senhor, e se Deus quiser, o professor José Márcio. Tá bom? Tem bastante coisa aqui para a gente trabalhar. Fizemos só 2, irmãos. Só 2 perguntas, porque é um tema bem gostoso. E o professor Marcos aí conhece muito, né? E louvado seja Deus pela vida dele, que Deus continue dando mais sabedoria cada dia mais. Eu sei um pouquinho, eu compartilho só um pouquinho. Professor Marcos, por exemplo, tem um livro aqui de um amigo meu, que fizemos até uma live, que é uma pessoa bem gente boa, que é o Davidson Bignon. Ele trabalha aqui no Salmos 23, né? E é muito gostoso a gente saber, vamos dizer assim, detalhes aí do original, dos significados, mas eu, particularmente, sem conhecer esse livro, e já conhecendo a história que a gente conhece, né, que Davi passou, por exemplo, e sabendo que o Salmo 23 é de Davi, e há palavras, vamos dizer assim, espirituais, eu já fico maravilhado, né? É bom a gente estudar, fazer, igual ele é um profissional, um professor, né? Saber exegese, e olha para você ver, dos Salmos 23, olha o conteúdo que ele conseguiu, né? Mais de 160 páginas, é muito interessante, mas a exegese, então, para trazer um resumo bem breve,
é como se fosse uma escavação um pouco mais profunda, né? Eu vejo assim. Mas a gente vai deixar, professor Marcos, tem muita coisa, tem pelo menos 4 perguntas para a gente fazer. Vamos deixar na próxima live, combinado? Se o senhor contribui conosco aqui, peço até perdão para a gente levar, para me levar minha esposa para a igreja. E Nem até a se próxima, meu preocupe. querido. Pode fazer as suas considerações finais. Amém. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você e Uma com o seu honra. público, né? Que Deus abençoe, que vocês estudem, que vocês aprendam, né, a filtrar as leituras, os ensinamentos. Cuidado com coisas surreais, coisas que as pessoas dizem e querem ser os detentores do conhecimento. Quando você ouvir uma coisa fora do comum, duvide, questione e vá buscar respostas. Porque tem muita gente aí propagando coisas que você fica perplexo. Isso aqui, não sei o que tal. E quando você vai analisar depois com calma, e aí você vê que não tem nada a ver com aquilo ali. Na verdade, você estava certo, né? Estude, pega a Bíblia, pegue outras versões bíblicas, pegue dicionários específicos, vai estudando, vai pegando ferramenta, comentário bíblico para analisar o texto, ferramentas básicas para fazer uma exegese boa, aplicável e sólida. Não é só com esses tipos de dicionários, não. Dicionários de grego, hebraico, aramaico, não. Você pode pegar um comentário bíblico que vai analisar o texto, o contexto. Mais importante do que o texto é o que está por trás do texto, que é o contexto. Então, fazendo um apanhado geral, compre livros sadios, que analisam o contexto. Aí você vai entender o texto. Amém. Glória a Deus. Obrigado, professor Marcos. É sempre uma honra estar com o senhor aqui conosco. E até a próxima. Deus abençoe a todos que vão assistir, que estão assistindo. Até a próxima, querido. Paz do Senhor. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Amém. Glória a Deus.